Olá, meu povo! Tudo bem? Gente, eu já falei, né? Eu adoro vir aqui. Adoro abordar temas, adoro falar sobre temas, abordar algum tema e vir falar sobre esse tema. E hoje eu escolhi falar sobre algo que, ao mesmo tempo que eu gosto de falar, eu às vezes eu falo assim, gente, eu tô cansada já, não aguento mais falar sobre preconceito racial, sobre racismo. É algo assim que não dá para entender em pleno século XXI, em plena grande pandemia que a gente está vivendo, a gente está passando, a gente tem que abordar esse tema e falar sobre isso. Mas essa semana, quem assiste o Big Brother viu que teve um tema sobre isso, onde o Rodolfo faz um comentário em relação ao cabelo do João. E isso meio que pro João ele recebeu como um ato preconceituoso e ele se sentiu ofendido. E assim, eu coloquei um post e parece que esse post meio que soou como se eu estava apoiando o João e a minha defesa era em relação ao João. E assim não foi isso. Ao mesmo tempo que eu entendo o lado do João, eu entendo o lado do Rodolfo também. Por quê? Eu acredito que o Rodolfo ele fez sim um comentário, mas esse comentário eu acredito que não foi intencional. Não foi com intenção de machucar, não foi com intenção de ferir. Mas assim, isso também, como o Tiago falou, não ameniza a dor do João. Infelizmente, a gente hoje em dia, assim, tá tão. As pessoas estão tão à flor da pele que você não pode olhar torto para ninguém, que já é uma forma de preconceito, já é uma forma de levar uma questão à frente, de que você olhou diferente para essa pessoa. E infelizmente existe isso. Só que assim, eu vejo os dois lados. Eu sempre coloco na balança e vejo os dois lados. Por quê? Eu sou branca e tem muitas pessoas que me chamam de branquela. Nunca levei isso em consideração. Eu nunca levei isso adiante. Eu nunca pautei isso como uma exclusão. E vou ser bem clara aqui nisso que eu vou falar. Eu sempre tive esse meu jeito de vestir, sempre gostei de andar arrumada, sempre gostei de moda. Já falei várias vezes sobre isso aqui, que eu sou apaixonada por moda. E muitas vezes eu fui exclusa por isso, sabe? Muitas vezes as pessoas olharam para mim e acham que eu sou metida, que eu sou prosa, porque eu visto um vestido bacana, porque eu calço um sapato legal. E assim, não é isso. Não é isso, sabe? Eu sempre coloquei muito isso à frente. Eu sou muito mais que um vestido, eu sou muito mais que uma peça da moda, que um sapato legal, que um cabelo arrumado. Eu sou muito mais que isso. E isso me fere. Isso me fere das pessoas ver e criticar e pontuar como se eu fosse apenas um vestido. E eu nunca fui isso. Eu nunca fui isso. Então, assim, isso me machuca. Então, eu sempre tento olhar de forma assim, tá? Por que, que a dor do outro, por que, que eu não posso sentir essa dor? Por que, que eu não posso me empatizar e colocar no lugar do outro? Então, o que o João sentiu ali naquele momento é algo que a gente vem passando, sim, a gente sempre vive isso. Diariamente, eu acredito que essas pessoas que têm a pele escura, eu acredito que elas passam por isso diariamente. E eu sempre falo isso. Como que eu posso ser melhor em relação a isso? Como que eu posso ver e viver isso? É, eu acredito muito que assim, eu não sou mãe, mas eu acredito que uma mãe, se você quer ferir ela, é você tocar no filho dela. Então, eu sempre exemplifico para mim mesma
É assim, se eu tivesse um filho negro e eu presenciasse um ato de exclusão, de preconceito por ele ter uma pele escura, o que eu me tornaria? Como que ia ser a minha atitude em relação àquilo? Eu nem sei que leoa que eu me transformaria para defender o meu filho. Independente se ele é branco, se ele é negro, se ele é pardo, se ele é amarelo, eu não sei o que eu faria. Então, assim, é muito claro quando a dor é com a gente, quando a dor é comigo. Mas quando é com o outro, parece que isso não é nada. Então a gente fala tanto sobre empatia, a gente pontua muito sobre essas questões, mas a gente ainda tem a dificuldade de colocar em prática a verdadeira empatia, né? E, e eu vou falar aqui sobre algo que aconteceu comigo recentemente, que, que assim, eu ainda fico, sabe, ali em cordas bambas, é, é, de ter uma opinião concreta em relação ao racismo. Recentemente, eu comecei a conversar com um cara em uma rede social. E a gente começou a conversar, e essa conversa veio se estendendo diariamente. E aí eu comecei a stalkear a rede social desse cara. E aí quando ali passando as fotos, olhando foto por foto, tinha uma foto que tinha um comentário. E esse comentário era, era uma marcação de um perfil de uma pessoa. E eu fui entrar nesse perfil. E quando eu olhei esse perfil, o perfil era o perfil da pessoa que estava conversando comigo, só que das fotos que ele estava se passando. E aí eu abri esse perfil. Quando eu fui ver, era a pessoa real. Era a pessoa real, dona daquelas fotos. Então eu vi que o perfil que estava conversando comigo era um perfil falso. Era um perfil fake. Era uma pessoa que não era real, que não era aquela pessoa. E aí, como eu já estava com uma conversa bem longa com essa pessoa, a gente já tinha até trocado o telefone e tudo, a gente já estava conversando no WhatsApp. E aí eu cheguei para essa pessoa e falei com ele, falei, olha, eu descobri que o perfil que você está usando não é seu perfil, as fotos não é sua, é de outra pessoa, você está se passando por outra pessoa, você sabe que isso é caso judicial. E, e aí eu falei pra ele, falei, olha, ou você vai me falar quem é você de verdade, quem é você real, ou então a gente para de conversar aqui mesmo. E ele foi e falou assim, eu não posso falar pra você quem sou eu, porque se eu te falar quem que eu sou, você vai me bloquear agora. Falei, ó, eu não vou te bloquear. Se eu quisesse fazer isso com você, eu teria feito assim que eu descobri. Eu não teria nem chegado a te pedir uma justificativa, o porquê de você estar fazendo isso. E ele continuou insistindo. Eu não vou te falar quem que eu sou, porque se eu falar agora, você vai me bloquear. Falei, ó, você pode ter certeza que eu não vou fazer isso. Eu não costumo fazer isso. Excluir pessoas por diferenças, por escolhas, sabe? Por escolha sexual, escolha de religião, sabe? São coisas, gente, que a gente não tem que fazer isso, não tem que excluir ninguém por essas escolhas, sabe? Por cor de pele. Ninguém é melhor que ninguém. Alguém pode até chegar para você e falar que você não é melhor que ninguém ou que você é melhor que alguém. Sabe, a gente tem diferenças de classes sociais, mas isso não define que você é melhor ou pior que alguém, sabe? E aí ali eu continuei insistindo para que esse cara me falasse quem que era ele de verdade. E aí ele foi e me falou que ele era isso no perfil que ele tinha se passado, que ele falou comigo que ele era o perfil fake.
ele, ele se passava como um médico cirurgião que estava a serviço da ONU em Israel, na guerra. E aí, quando eu descobri que não era ele, que o perfil era falso, tudo, ele pegou e ele decidiu me contar a verdade. E aí ele me falou que ele era africano e, obviamente, quando a pessoa fala que é africano, você já, automaticamente, você já imagina o que é. E aí ele foi e me mandou uma foto dele. E ele era ele é um cara africano, é um cara negro, negro, negro. E, e quando ele me mandou aquela foto, eu vi aquilo e eu falei, eu não estou acreditando nisso. Eu não estou acreditando nisso. Porque assim, o preconceito é meu ou é dele que é negro? Sabe? Porque ele não quis mostrar quem que ele é de verdade pela cor dele. Porque ele é negro, sabe? E aí ele veio me falar que ele é da África, ele é de uma família onde tem 7 irmãos e que eles são pobres. E ali eu comecei a falar com ele que isso não desclassifica ele como ser humano, sabe? Que ele não é pior do que ninguém porque ele é pobre. Ele não é melhor e nem pior do que ninguém porque a cor dele é negra. E ali a gente começou a conversar, tudo. Me tornei amiga dele, me tornei amiga desse cara, porque ali eu vi uma pessoa triste, uma pessoa infeliz, que não tinha um tempero na vida dele, porque infelizmente a gente vive numa nação preconceituosa. E ali o meu questionamento foi esse: será que o preconceito é nosso por sermos homens brancos ou, ou há esse grupo de pessoas negras, ela já anda se sentindo tão exclusa, que ela mesmo já se acha, eu não posso me expor, eu não posso me mostrar quem que eu sou, porque esse homem branco vai me destratar. Esse homem branco não vai me tratar de forma humana porque eu sou negra. Gente, por favor, por favor, por favor, ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém, ninguém é melhor que ninguém por um cabelo crespo, por um cabelo duro, por uma cor negra, por uma cor parda, sabe? Não desclassifique ninguém por esses motivos. Não menospreze ninguém por esses motivos. Isso é tão dolorido, sabe? Eu sempre procuro colocar no lugar do outro. Eu sempre procuro ter empatia e fazer com que essa empatia não fique só nas minhas palavras, mas que ela seja real nas minhas atitudes. Então, diante disso que aconteceu comigo, eu quis muito, muito mudar o pensamento desse cara, mudar a visão dele, que não é por ele ser negro que alguém vai desfazer dele, sabe? Não é por ele ser negro que ele não pode se relacionar. Qualquer tipo de relacionamento, seja ele amigável, seja ele de homem e mulher, isso não exclui ele, sabe? Uma mulher branca, ela não é melhor que ele por ele ser negro. E não é por essas questões que a gente vai excluir uma pessoa, sabe? Então, era isso que eu queria falar com vocês, sobre talvez o meu post em relação ao João ter soado um pouco que eu estava a favor do João. E não é isso. Eu entendo o lado do Rodolfo, sou
a favor do Rodolfo. Eu acho que ali o Rodolfo ter sido, é, é, ter sido excluído do Big Brother, eu não acho que foi por ele estar errado. Eu não acho que foi por isso. Só que assim, hoje, esse grupo é muito grande, é muito forte o movimento LGBT. E que bom que essas pessoas se reúnem para levantar essa bandeira, sabe? Igual eu sempre falo aqui, eu acredito muito na Bíblia, eu vivo muito a Bíblia. Por mais que eu não concorde, é, eu não tenho que desrespeitar essas pessoas. Eu não tenho. Eu tenho a obrigação de, sabe, respeito tinha que ser uma coisa obrigatória, sabe? A gente tem que respeitar essas diferenças. Então, esse movimento de LGBT, o movimento contra o racismo, ele é muito grande, é muito grande. Então, quando alguém toca nessa pessoa que, que sofreu o ato de preconceito, para eles que estão lá dentro do BBB, da casa, aqui fora, isso é muito forte. Esse movimento, essas bandeiras são muito fortes. Bandeiras contra o racismo, bandeira contra a exclusão, contra ato de preconceito, sabe? Essas bandeiras aqui fortes, elas são muito fortes. Então eu acredito que foi isso que fez com que o Rodolfo saísse, mas não que eu vejo que ele está errado. Não vejo que ele teve um comentário ali intencional. Então esse é meu ponto de vista em relação a isso. Então assim, é como o Thiago falou, a gente não aguenta mais falar sobre racismo, sabe? Só que assim, infelizmente, se a gente precisa ter essas aulas de racismo, a gente vai ter, a gente tem que ter, a gente precisa falar sobre isso, como o Thiago falou, não tem muito tempo, não tem muito tempo. Foi uma coisa que ele falou que tipo assim, que foi o que mais me chamou a atenção, foi nos Estados Unidos, que é o país mais liberal que existe, não tem muito tempo. Um negro, se ele tivesse sentado e chegasse um branco, o negro ele tinha que levantar para um branco sentar. Então assim, gente, que é isso? Que é isso? Sabe? A gente menospreza uma pessoa pela sua cor de pele. E não é isso. Não é isso. Onde é que está o nosso lado humano? Sabe? É igual eu sempre falo. Eu procuro muito viver a Bíblia. Eu procuro muito praticar esse amor que a Bíblia nos ensina, esse amor que a Bíblia nos fala, nos orienta a seguir. Então eu sempre vivo isso, eu sempre coloco isso, que assim, o maior ato de amor que Deus teve foi entregando seu filho para morrer em nosso lugar. Então, assim, Jesus, ele passou aqui pela terra e ele pregou o amor, ele viveu o amor. Então, assim, se eu fosse Jesus por um dia, como seria Jesus? Como eu seria Jesus? Sabe, eu ia praticar atos de racismo, atos de desamor, atos de exclusão, sabe? Então não era isso que eu ia viver. Não era isso que eu ia fazer, porque Jesus não viveu isso. Jesus, ele não fez isso. Ele nos ensinou a amar, independente de qualquer coisa, independente da sua cor, independente do seu nível social, independente das suas condições, sabe? Não é isso, a gente fala muito mais sobre ser humano, sobre ser humana, sabe? Então era isso que eu queria deixar aqui para vocês, o meu ponto de vista em relação a isso, tá bom? Beijo, até meu próximo vídeo, que ainda vai ter muitos, eu ainda vou falar sobre muitas coisas. E é isso, eu quis falar porque pessoas me questionou
no direct sobre o meu post em relação ao João. E eu gostei muito, eu gosto muito disso. Pode me mandar direct, pode me falar o que vocês quiser, que eu vou, nossa, eu vou adorar falar sobre e vou adorar responder cada direct que eu receber, tá bom? Beijo.